Bem, gente, estamos aqui para mais um resumo de nossa lição, uma lição de pré-adolescente, não é verdade? Isso, desta vez, é a lição de número 9, que tem como título o dom de variedades de línguas. O dom de variedade de línguas, isso mesmo. E a nossa lição está pautada na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro o discernimento de espíritos e a um variedade de línguas. Ainda na parte A desse versículo nós lemos: como temos também Atos, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como língua de fogo, e a cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Está lá em Atos 2 e 3. A nossa lição, nós vamos aprender com ela esse lindo dom, não é? Que vem da parte do Senhor e que não é para o tempo antigo, é para nós também que possamos buscar esse dom que vem da parte do Senhor. Seria uma comunicação, olha, direta com Deus. Nós veremos que isso é uma comunicação direta com o Senhor. No nosso primeiro tópico, não é? Que tem escrito assim: a língua é estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo, né? Segundo o pastor Antônio Gilberto, falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo diferencia-se do falar em línguas como dom. Enquanto o primeiro é possível para todos e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso mesmo. E começaram a falar em outras línguas. Está lá em Atos, esse registro, capítulo 2, versículo 4. O segundo, nem todos os crentes receberam essa capacitação. Veja bem, nem todos têm o dom de falar em línguas, né? Em línguas estranhas, mas todos receberam o Espírito Santo de Deus. Muito bem. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção espiritual e fundamental, até nos dias de hoje também, para o desenvolvimento da vida cristã, do serviço cristão. Antes, os discípulos estavam acuados, não era, minha gente? A gente via na palavra de Deus que antes eles eram inseguros, sentiam medo, né? E o Espírito Santo de Deus, quando caiu sobre eles, né? Mas depois do batismo, que eles se mostraram ousados, né? E foram assim, aquela timidez foi embora. Geralmente quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, o renovo, o dom de línguas, ele vem com ousadia. Ousadia de quê, tia Mira? Ousadia do céu, de propagar o seu evangelho. A Bíblia relata que é para todos nós que cremos. Isso está lá em Atos 19, de 1 ao 7. Então, também Marcos 1 e 8 está lá esse registro. Além disso, o batismo com o Espírito Santo é uma evidência física, que é o falar em línguas estranhas. Essa evidência ocorreu lá no Pentecoste, exatamente. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Louvado seja o nome do Senhor, pois eles ouviram os não-judeus falarem em línguas estranhas, né? E louvarem a grandeza de Deus. E também entre os efésios, aí Paulo, né, pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles, está esse registro. Então começaram a falar em novas línguas e anunciaram a mensagem que vem de Deus. Podemos ver esse relato em Atos 19 e 6. E ao contrário, que muitos podem até pensar que essa é uma bênção, né, também para o nosso tempo. Ele não está preso ao passado, de jeito nenhum. Essa é uma experiência da igreja neotestamentalista ou neotestamentária. Mas é para nós. Todo o tempo nós temos crido e crendo em Jesus.
E você também poderá desfrutar dessa bênção, né? Desse dom que vem de Deus. E qual é a evidência física do batismo com o Espírito Santo? É o falar em línguas estranhas, né? Falar em novas línguas. No capítulo 2, vem ilustrando, né, no segundo tópico de nossa lição, a edificação pessoal, que é algo para o crescimento. O saudoso pastor americano Robert, ele tem uma de suas obras, né, editada, né, lançada pela CPAD, que é Falar em Línguas, o Maior Dom. Isso mesmo, traz um capítulo que fala sobre isso, né? Sobre as línguas, que é para mim, que é para você. Só basta que a gente busque, que a gente peça, que a gente deseje, né? E buscar do Senhor. Porém, é preciso declarar que existem bênçãos pessoais atribuídas a essa prática, seja na manifestação como evidência física do batismo ou como dom de variedades de língua. E que isso é para nossa própria edificação. Dos 9 dons mencionados, né, em Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10, somente atribui-se a força da edificação pessoal, o que fala em línguas estranhas. Exatamente. Edifica-se a si mesmo, é assim que fala lá. Quero que todos vós faleis em línguas estranhas. 1 Coríntios 14, 5. E dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas estranhas, né? O termo grego aikodon, empregado por Paulo, traduzido como edificar ou edificação, significa formar ou ser formado. A aplicação desse termo ao homem espiritual conduz à ideia de crescimento e desenvolvimento espiritual. Então, para que serve essa operação, né? Que tipo de crescimento obtemos ao falarmos em línguas estranhas, tia Mira? Para quê? Qual o objetivo? Para um crescimento espiritual, já que serve para a própria edificação. Nós temos aqui, ó, essas frutas. Se você comer a maçã, quem vai sentir o sabor da maçã? Sou eu ou você? Quem vai nutrir o corpo? Sou eu, que estou olhando você comer a maçã, ou você está nutrindo? Porque a gente sabe que cada fruta, não é verdade, há uma vitamina, há um enriquecimento, né, da vida, levando a lance da vida física, né, uma comparação. Mas se eu apenas observo, então eu fico apenas em observação. Mas a edificação, a nutrição do seu corpo, quem vai ser nutrido é você que está se alimentando. Entendeu? Então, a linguagem, o batismo com o Espírito Santo, a variedade de línguas, ela nutre a si mesma, ela edifica a sua vida espiritual. Entendeu? E aí também ela serve, né? Quando a interpretação dessa linguagem, ela serve para também edificar quem está conseguindo absorver, entender aquela língua, aquelas línguas estranhas. É por isso que eu já vi alguns testemunhos em que alguns missionários, eles, assim que se mudaram para outros países, eles não falavam, né, a língua total, não dominava de início a língua de lá, que era uma língua diferente, uma língua estrangeira. E Deus, assim, confirmando, né, o seu chamado lá, na variedade de línguas, o Senhor fez com que ele falasse a língua que nunca falou. E essa experiência eu ouvi, né, de relatos, e que ali as pessoas que ouviam aquela palavra foram edificadas, renderam-se para Cristo Jesus. Então, essa aí é uma forma, quando Deus dá a interpretação dessa outra língua, que edifica a outra pessoa também. Entendeu? Mas de início, a fala das línguas estranhas, ela é para a própria edificação. Exatamente. E a edificação da igreja também, né? Quando o Senhor permite
que haja a interpretação, né? Em relação à manifestação das línguas estranhas e à edificação da igreja, temos 3 grupos caracterizados nas Escrituras. A língua que não precisa de interpretação, pois o ouvinte as entende perfeitamente em sua própria língua. E línguas que não têm interpretação, pois esta é do cristão, fala em mistério com Deus. É um canal, entre Deus e a pessoa. É uma comunicação, como eu falei antes, direta com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E as línguas que não têm interpretação, pois o cristão fala em mistério com Deus, né? E em mistério com Deus eu falei, e em gemidos eu desabafei. O Deus que me conhece sabe o que preciso e o que necessito para prosseguir. Em todas as línguas o Senhor, Ele interpreta os nossos gemidos, as nossas necessidades, e assim Ele tem cuidado de mim e de você. E ninguém entende, né? A não ser que haja intérprete. Quando muitas vezes, não é? A gente não entende, mas Deus permite com que haja um intérprete ali daquelas línguas e a gente começa a entender. E há formas diferentes, né? De pessoas falarem em novas línguas, e às vezes é cantando, e eu acho lindo e maravilhoso também, e às vezes é falando, e o Senhor usa, muito lindo. Já vivemos experiências assim, não é? Em nosso meio, em que existia alguém que interpretava, né? Visto que a orientação de Paulo é para que oremos, pedindo a Deus que nos conceda o dom de interpretar, que ele quer dizer, né? Aquelas línguas quer dizer. É importante a gente pedir ao Senhor o dom de interpretação. Não sei se você já viveu essa experiência, né? De alguém falar em línguas e você entender na sua linguagem o que o Senhor queria falar ali. Está lá em 1 Coríntios 14 e 13. Então, fica muito bonito. Você vê aqui, ó, a parte de um vaso aqui, ó, sem nada. Mas quando a gente o decora, olha, o decora, vê se não fica mais bonito. Vê se não dá um tom todo especial. Assim são os dons da parte do Senhor, que Ele tem para distribuir com a sua igreja, que Ele tem para distribuir a todas as nações. E comigo, e com você, e com a nossa vida, não é diferente. O Senhor tem dons para nos dar. É necessário que a gente busque, que a gente peça, né? O revestimento que vem da parte do Senhor, que Ele nos dote, né? Com os seus maravilhosos dons, que estamos estudando nesse trimestre, que é maravilhoso. Então, chegamos ao fim de mais um resumo, né? Desta vez foi o resumo da lição de número 9, o dom de variedades de língua. E que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações. E tem desafio? Tem sim! Tem desafio sim, pois é. Olha só, aqui eu botei em inglês. Olha só, Jesus te ama. Em inglês, Jesus love you. Que bênção! E Jesus fala em várias línguas para falar conosco. Aqui em espanhol, Jesus te ama. Jesus te ama. Muito bem. Em português, Jesus te ama. Aleluia. E Ele fala assim aos nossos corações, não é, minha gente? E aqui está o desafio de hoje. Você vai lá no Zap, tá? Vai fazer um áudio escrevendo ou falando. Jesus te ama. Não pode ser em espanhol. Não pode ser em inglês. Não. E não pode ser em português. Não. Você vai pesquisar e vai falar em outro idioma a palavra, a frase, né? Na verdade, Jesus te ama. Bota lá um áudiozinho,
Você pesquisa, que eu sei que você é fera nisso, não é verdade? E coloca lá, tá bom? Vamos ouvir um pouquinho a palavra de Deus, a mensagem. Ao mundo inteiro Jesus quer falar. Crianças, Jesus te ama. As crianças do mundo inteiro, crianças Taiko, no mundo inteiro, que sejamos bênção e podemos proclamar a este mundo que Jesus está voltando e que Jesus os ama. Exatamente. E não existe um dom melhor que outro. Não existe. Todos são presentes, são dons de Deus. Eu quero fazer essa comparação aqui. Imagine uma cabeça. Tudo tem que ter proporcional. Se eu mandasse você desenhar uma cabeça, seu amigo desenhar um braço, seu outro amigo desenhar a perna, e depois fôssemos juntar, né? Esse corpo teria que estar em harmonia para que não ficasse uma coisa feia, desproporcional, não é verdade? Não é verdade? Assim também na nossa igreja, tudo tem que estar harmonizado, servirmos ao mesmo Deus e ao único Deus. Então o departamento infantil tem que ser, assim de mão dadas com o DEG. O DEG, os adolescentes tem que ser de mão dada com a Craciadal. A Craciadal deve ser de mão dada, não é verdade? Com a comissão. E aí a gente faz a igreja do Senhor com alegria, contribuindo, né, para a obra do Senhor crescer em harmonia com a liderança de nossa igreja, com o nosso pastor Paulo, pastor da área, né? Agradecemos a ele, agradecemos a irmã Ana, nossa coordenadora, né? E a toda a liderança da igreja, Abreu Lima, o pastor Roberto, a nossa irmã Iraci, todos eles que compõem a obra do Senhor, esse ministério abençoado. Estamos assim unidos para a glória de Deus, não é verdade? Então, que possamos buscar na sua palavra, né? E interagir, com o Senhor aqui, está pautado tudo na palavra de Deus, em obediência, em harmonia. Vocês veem que aonde precisa da tia Mira e ela poder ajudar, ela está à disposição. Por quê? Porque nós devemos trabalhar para o crescimento do reino de Deus e não para derrubar e não para fazer algo que entristeça ao Senhor. Não, estamos aqui para crescer espiritualmente, aprendendo de Deus, da palavra de Deus, cada dia mais. E anunciando Jesus, né? Que é tudo para nós e que sem Ele nada podemos fazer. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Pois o único que brilha aqui é o nome do Senhor. Amém, meus amores? Beijos. Fica com Deus, eu já estou com saudade. E até mais, se Deus assim permitir. Beijo.